Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao 8º episódio do nosso reality. Que incrível! 8º episódio, 8 semanas. 8 semanas que já estamos juntos em um projeto que tá dando o que falar. Tema desse episódio de hoje, surtos e verdades. Os surtos que já estão acontecendo no meio do caminho e as grandes verdades que existem por trás de todo esse jogo, de toda essa preparação. A gente está na 8ª semana e muita coisa já aconteceu, muita coisa já tem acontecido nos bastidores, algumas coisas já estão sendo mostradas às claras, outras coisas escondidas. Nem todos os participantes, ou melhor, poucos dos participantes têm uma clareza muito visível do que está acontecendo dentro desse jogo. Eu diria que eles estão caindo em verdadeiras ciladas. Mas isso daqui a pouco eu te conto, porque vai vir um entrevistado aqui hoje. A pessoa que vai passar por essa entrevista aqui hoje, ela tem uma visão muito clara do jogo e você vai pirar o cabeção com a entrevista que vai rolar aqui. Bom, anotei alguns pontos importantes aqui para revisar como foi essa nossa semana, antes de trazer a grande entrevista sobre surtos e verdades do nosso reality. Bom, a semana começou com o Met Gala do Enneagrama, que não aconteceu. Já teve gente reclamando, teve mimimi, mas não era às 8, por que às 6 eu tinha avisado que o Met Gala acontece no domingo, pronto e acabou. E o último Met Gala foi muito legal. A Silene Tipo 2 ganhou. Você não sabe o que é o Met Gala? Met Gala é aquele lugar, aquele evento que acontece famoso, onde acontece desfiles, onde tem músicas, onde os artistas se apresentam e há competições. E aí tem prêmios para determinadas categorias. E aí, junto com a Belinha, minha filha, a gente criou o Met Gala do Enneagrama. Porque a Bela conduz aí o Met Gala junto com a galera dela aí do K-pop. Então a gente fez um Met Gala do Enneagrama e foi muito legal. A semana começou, são 9 vagas, apenas 9 participantes podem interagir dentro do jogo. O jogo acontece dentro do grupo azul, do grupo dos participantes. Eu fecho o grupo e digo, tem 9 vagas liberadas. E as vagas são dos personagens. Uma vaga é da Tratorina, outra vaga é da Paziane, outra vaga é da Judalina. Então a gente tem as 9 vagas, que seriam os 9 competidores do Met Gala. E o que acontece? Cada participante do reality precisa me chamar no privado e aquele que me chama primeiro dizendo qual participante, ou melhor, qual personagem ele quer representar, ele vai usar aquela roupa e vai ser aquele personagem. O ideal é que um participante do reality tipo 8 não use a roupa da Tratorina tipo 8, que ela se disfarce como um 2, como um 5, como um 3. A primeira versão do jogo foi muito legal, porque a galera entrou realmente no personagem, pensaram um pouco em estratégia e alguns fizeram ali grandes merdas e quase morreram dentro do jogo. Foi muito legal. Porque depois que a gente escolhe os 9 participantes, aí eu trago um tema. Por exemplo, o seu eneatipo na praia. Aí cada um tem que correr na internet, não pode ser foto de inteligência artificial, tem que pegar uma foto de aquele tipo que você está representando, tipo 1, tipo 4, na praia, me mandar no privado, eu aprovo a foto. Aí eu subo as fotos dentro do grupo, sem dizer quem mandou, se foi o Marcelo que mandou, se foi a Ferpup que mandou, se foi a Indra que mandou, não digo quem mandou. Aí eu coloco ali apenas, ó, esse aqui é o tipo 1 na praia, esse é o tipo 2 na praia, esse é o tipo 3 na praia. Todos veem as fotos. Depois que eu coloquei as fotos, aí rola uma enquete. A enquete é, vote naquele que você quer eliminar. Ou seja, todos olham, aí todos do grupo votam, não só os 4 que estão participando, todos do grupo acabam ali votando para eliminar aquele que acredita que, desse aqui foi o que menos foi legal com ele na praia. Mas tinha participante, que eu não vou dizer o nome, do tipo 4 que estava votando nele mesmo toda hora. Ele só não sacou que o voto era para eliminar. Bom, domingo passado, então, não teve o Met Gala por falta de quórum. Então, os 1000 pontos que eu distribuiria acumulou para esse domingo. Você está assistindo a gravação desse episódio, que eu estou gravando no sábado, então amanhã, domingo, aqui vai rolar o Met Gala. Você está assistindo esse episódio na terça, então alguém já levou aí os 2000 pontos. Bom, no domingo à noite,
No domingo à noite eu lancei o grande desafio. Não esse domingo anterior, o outro domingo. Lembrando que sempre os episódios aqui contam a semana anterior. Lancei o grande desafio da semana, aonde pelo menos metade da turma deu uma bugada e outra metade da turma se saiu muito bem. Mas isso o nosso entrevistado, que é o grande irmão, você conhece o grande irmão? O grande irmão, o grande olho que tudo vê, o grande líder, depois a gente fala sobre isso, viu um monte de coisas aqui interessantes. Então, assim, a ideia desse desafio do domingo passado foi: os participantes serão responsáveis por trazer as pessoas para a terceira chamada. Terceira chamada, amanhã, dia 26 de março, é a última chamada. Então, se você está assistindo esse episódio aqui na terça-feira, hoje, dia 25, ainda dá tempo de você me chamar, você tem menos de 24 horas para participar amanhã da terceira e última chamada. E esse foi o desafio. O grande desafio é que, de alguma maneira, essa galera precisava trazer novos participantes para pagar uma mísera taxinha de R$ 29,90 para entrar dentro do Grupo Laranja, e o Grupo Laranja é onde acontece ali o movimento do encontro secreto. Então essas pessoas deveriam me chamar no WhatsApp, pagar essa taxa simbólica, e aí, cara, foi um divisor de águas, A Vanessa Rosa, cara, a Vanessa Rosa explodiu com 14 mil pontos só nesse exercício. Depois veio a Heloísa com 7 mil. Na verdade, a Heloísa fez mais do que isso, a Vanessa também fez mais do que isso, porque eu ainda tenho alguns pontos para contabilizar. Então a Vanessa deve ter feito aí uns 16, 17 mil, e a Heloísa deve ter feito provavelmente uns 9, 10 mil. Depois veio o Renner, a Alexânia, o Bruno veio se destacando na reta final. Sabe aquela corrida que vem aquele sprint? E de repente o Bruno começou a trazer um monte de gente para o Grupo Laranjado. Fernanda Machado também foi muito bem. Outros só reclamaram, mas aí essa história a gente deixa depois para entrevista. Algumas pessoas não gostaram. Eu diria que a Andressa reclamou um pouquinho, a Silene causou aí dentro do grupo, não gostaram do meu jeito de atualizar o grupo, mas aí o problema é delas, né? Porque a cada 5, 10 minutos eu punha fulano, mais 1.000 pontos, Beltrano, mais 2.000 pontos. Aí teve gente que surtou geral, ai, porque isso não é pra mim, ai, porque eu não consigo, porque fulano é empresário, fulano conhece um monte de gente, tipo 4 bugou. Cara, hoje é um episódio de falar do lado dark, né? Eu tenho um amigo que ele tem um Instagram chamado Dark Size do Enneagrama, né? Uma ocasião ele quis me vender esse Instagram, acabei fazendo alguma parceria com ele, depois eu não entrei. Ele tem um Instagram que mostra o lado negro, o lado obscuro, o lado sombra de cada traço de personalidade do Enneagrama. Então, tanto é que eu convidei os meus participantes do reality para nem assistir esse episódio de hoje, porque esse episódio vai mexer com as emoções. O nosso entrevistado aqui vai contar verdadeiras verdades sobre tudo que está acontecendo aqui nesse reality. Então a Tipo 4 Luiz surtou geral, e se comparou, e bugou, e achou injusto, porque é prova comercial, é prova para vender, para trazer gente, prova para indicação, bugou geral. Mas como eu tenho dito, e aqui hoje eu não meço palavras, bugar e Tipo 4 é quase aí um pleonasmo. Enquanto isso, os tipos 9 continuaram ali, dormindo, se narcotizando, apagadas, justificando que estão trabalhando. Os tipo 7 na deles, não, tá tranquilo, tô tirando aprendizado disso, mas não tá fazendo também bosta nenhuma. E aí, meu querido, minha querida, foi uma semana incrível, porque teve outros 3 grandes movimentos para trazer gente para a Escola Meda, porque esse foi o desafio da semana. Cada semana tem um desafio diferente, tem desafios, e eu volto a dizer para uns caras pálidas que não presta atenção nisso, chega atrasado no episódio, chega atrasado na live e não presta atenção. Cada semana o desafio é diferente, cada semana pega um perfil diferente dos participantes, com a oportunidade de fazer essa galera entrar nesse jogo e subir pontos. A cada semana, cada jogo vai subindo. Então o objetivo dessa semana foi trazer gente para a Escola Meda. Mal sabe eles que essa estratégia só vai beneficiar eles,
porque eles precisarão de pessoas, de público, de lastro, como se eu estivesse construindo uma rede de pessoas abaixo deles, mas eles ainda não enxergaram isso, não perceberam e talvez ainda não vão entender, e não é hora de eu falar nada disso, fica só o spoiler. Primeiro teve aí um desafio sobre o link de degustação do Universo Meda, que, cara, foi maravilhoso. Olhando do lado de cá, enquanto escola Meda, foram praticamente 150 links ativados dentro do Universo Meda. Mais uma vez, Vanessa Rosa liderou aí, seguida da Fernanda Machado. Foi muito legal. Eu dei de presente os meus 40 cursos, meus e da Josi, liberado para as pessoas poderem entrar, usar, aproveitar à vontade, Universo Meda. Olha o tamanho do meu coração social do Enneagrama, o tamanho do coração 2 da minha esposa, a gente abrindo aquilo que é nosso para as pessoas e ainda teve participante que reclamou que foi difícil fazer isso e trazer gente. Se você não está gerando autoridade no teu grupo, o problema é seu, cara pálida. Será que teu jeito de falar? Será que teu jeito de incentivar? Será que teu jeito de mostrar as coisas? Se liga! Se liga, porque tudo isso está colocando vocês num encapsulamento do ego e da personalidade que talvez vocês não estão percebendo, mas isso o nosso entrevistado vai dizer daqui a pouco. Houve uma outra atividade aí muito legal, que eram indicações, sim, indicações de vendas, indicações comerciais para a Thalita e para a Renata. Então, aqueles participantes do reality que indicavam pessoas para a Thalita e para a Renata para trazer para os nossos cursos, para poder, de alguma forma, fazer com que esse reality também cresça a Escola Meda, e todos os participantes sabem disso desde o começo. Vocês sabem, tudo que eu faço aqui no YouTube, que eu faço lá no Instagram, é para trazer o maior número de pessoas para a nossa escola. A gente vive disso. Sim, essa é minha missão e não há nada de errado com essa missão, que é vender cursos de Enneagrama, a Josi vender cursos de constelação e assim por consequência. Essa escola é uma escola, sim, espiritualizada, mas aqui não tem espiritualidade de namastê, namastê e esperar que a coisa caia do céu. Não, aqui é espiritualidade prática, porque espiritualidade sem prática é dissociação da realidade, é justificar a incompetência achando que as coisas vão cair do céu. Não, as coisas não caem do céu. Então a gente está fazendo um movimento maravilhoso e um monte de vocês estão chegando por conta dessa galera que são os participantes do reality, os 23 participantes, 22, 21 ativos, mas tem uns ali no fundão que, ó, eu nem sei o que vai virar desse povo aí, mas tá tudo lindo e maravilhoso. E a terceira grande atividade que rolou aí na semana foram as lives, né? As lives diárias, sempre às 9 horas da noite, muitos de vocês estão participando das lives, tá uma delícia. E aí, como é que os participantes do reality estão ganhando ponto? Com o pico. A hora que bate o pico de espectadores no meu Instagram, em parceria, tela dividida com o participante do reality, a gente multiplica isso por 10. E aí a líder, até o momento, até a gravação desse dia, foi Fernanda Machado, que ganhou 1.170 pontos com as lives. Em segundo lugar, Heloísa Godoy ganhou 780 pontos e a Ferpup 750 pontos. Muito, muito, muito legal. Tivemos ainda um tipo 4 que precisava só de 50 pontinhos para ultrapassar outra tipo 4 na casa. A Juliana, tipo 4, já estava com o pé dentro da casa, porque funciona assim. No final do reality, 9 pessoas estarão comigo dentro da casa durante 9 dias. E aí, a toda semana o jogo sobe, desce, ganha e perde ponto. Então, o tipo 8, melhor classificado, está dentro da casa. O tipo 4, melhor classificado, já está dentro da casa. O tipo 1, melhor classificado, está dentro da casa. Tem tipos confortáveis aí, tipo 6... tipo 5, tipo 3, por enquanto só tem eles, aguardando aí a terceira chamada, que vai ser incrível. Então, por enquanto, eles estão dentro da casa aí como uma grande estratégia. Então, assim, o que a galera faz? A galera vai prestando atenção nesses pontos e vai garantindo, vai abrindo vantagem. Então, o Bruno Guido, tipo 4, que não estava dentro da casa, precisava apenas ter um pico de 50 pessoas na live. Ele fez 51 e ele passou a Juliana. O que aconteceu com a Juliana? Bugou. Tipo 4, quando se compara, buga. Cara, é assustadoramente lindo reconhecer os padrões. Mas o entrevistado daqui a pouco vai falar um pouquinho disso. Tipo 5 deu uma sumida essa semana.
Marcelão fez a live foi incrível, depois ficou mais na dele, mais pianinho no grupo. Tem tipo 8 que eu prefiro não me manifestar sobre o que está acontecendo com os tipo 8, vou deixar aí pro grande entrevistado desse episódio falar sobre isso. Tem alguns que estão dormindo, né? Tem alguns que dormiram e, cara, chegaram no jogo chegaram cantando vitória, aí quando viram pessoas mais fortes do que eles, mais fortes do que elas, vai botando o rabinho no meio das pernas. Tem um tipo específico do Enneagrama que faz isso. Você sabe qual é? Escreve aqui para mim no chat, quero ver se você sabe qual é. Tem um tipo 7 lá no fundo, na rabeira, que, cara, tá fazendo pouco, hein? Tá fazendo quase nada. Eu tenho dúvidas se realmente é tipo 7. Preciso dar uma olhada ainda nisso. Ainda não é o momento, vamos deixar a coisa acontecer. Bom, mais importante nesse momento é que a terceira chamada está chegando. A terceira chamada, então, é amanhã. Amanhã acontece a terceira chamada e vai vir quente, uma galera babando que quer participar. Alguns estão ali na terceira chamada, alguns estão no encontro secreto só para encher linguiça. Ah, mas tem participante do reality que dá uma de esperto. Mal sabe o que vai vir pela frente, porque teve participante do reality sabendo que ganhava 1.000 pontos. O fato de alguém me chamar, pagar a taxinha de R$29,90 para entrar no grupo laranjado, começaram a chamar a torta e direito os amigos, chamou chamou marido, chamou qualquer um, chamou qualquer um, falou, entra lá, e aí você só me ajuda, só fica no grupo laranjado e finge que você vai estar lá. Aí no meio do caminho eu falei, epa, peraí, se você tá comprando votos por R$29,90, isso é feio. E aí eu vou contar aqui, nesse episódio, quem foram aqueles que compraram votos, porque eu já tenho a informação daqueles que vão vir ou não vão vir. Então aí, meu amigão, minha amigona, fique esperto, abre seus olhos, porque o jogo é sério, o jogo é muito sério. E aí eu trouxe essa informação no meio da semana e dei uma apavorada e bloqueei algumas pessoas. Meda, eu sou fulano e eu tô aqui para ajudar essa pessoa. Eu tô aqui para entrar no grupo dela para ajudar. Eu tô aqui para entrar no grupo dele para ajudar. Cara, palhaçada. Não, você não vai ajudar ninguém, você não vai entrar coisa nenhuma. Volta para trás. Quer participar? Quer saber o que é o reality? Quer saber o que são as 5 fases? Quer saber o que é a terceira chamada? Ah, eu quero. Então tá, então você vem. Agora sim você ajudou e deu 1.000 pontos ali. Então, meu queridão, minha queridona, tá lindo, tá maravilhoso. Tá chegando uma galera aí que vai mexer com o jogo. Lembra quem foi da primeira chamada? A primeira chamada veio, a galera veio nas primeiras 4 semanas, começamos a esquentar nas primeiras 4 semanas, primeiro episódio, segundo episódio, terceiro, quarto episódio, foi uma delícia, estabilizou o jogo e o grupo tava andando ali. Veio a galera da segunda chamada, um povo barulhento, mas barulhento, que começou a desviar foco dentro do grupo. Chegou gente desfocada, chegou gente despreparada, chegou gente de outros lugares, com conhecimento divergente do nosso, chegou gente usando uns termos que a gente não usa de jeito nenhum, chegou gente achando que já estava ascensionado, abraçado com o Mestre Saint-Germain, parceirão de Jesus Cristo. E aí, cara, começou a fazer um forfé dentro do grupo. Eu tive que fechar o grupo 2 vezes. A galera da primeira chamada surtou. Levou tempo. Levou quase 3 semanas para as 2 galeras se entrosarem e virarem uma coisa só. Alguns da primeira chamada recuaram e estão recuados até agora. Uma tipo 8, uma tipo 9 estão recuadas até agora. Tipo 1, que está assistindo ali de longe. Daqui a pouco o entrevistado vai falar um pouquinho disso tudo. E aí vem a grande informação para tremer essa galera que chegou na segunda chamada, e a galera da primeira chamada já sentiu isso. Tá vindo a galera da terceira chamada, e a galera da terceira chamada é outra vibe. Tirando 5 ou 6 pessoas que eu trouxe pelo meu Instagram,
o restante de quem está vindo na terceira chamada é tudo vocês que chamaram. Então, responsabilidade é de vocês. Está vindo quase 70 pessoas dentro do Grupo Laranja. Aqueles que não estiverem aqui assistindo a aula ao vivo na quarta-feira, automaticamente já estão desclassificados dessa pré-qualificação da terceira chamada. Aqueles que estiverem comigo vai ter oportunidade de estar ou não dentro do jogo. Mas isso são cenas para o próximo capítulo, para o próximo episódio, episódio 9, olha que número lindo, 9 do Enneagrama. Nesse episódio a gente vai contar um pouquinho sobre tudo isso que de alguma forma vai acontecer. Bom, chegou a hora de mudar de canto, de mudar de ambiente, mudar de cenário. Tô vendo ali a entrevistadora que tá chegando e o entrevistado que vai sentar ali daqui a pouco e vai contar tudo. Você sabe que o reality show ele foi inspirado num livro muito famoso, o livro chamado 1984. Quem conhece o livro 1984 do George Orwell? O livro do George Orwell, 1984, ele traz um conceito muito forte de um grande líder. No livro existia um líder supremo, um líder focado num regime totalitário, num regime fictício, aonde esse líder mandava e ele vigiava, uma vigilância gigante, e ele vigiava todos os cidadãos. E esse líder, ele foi chamado pelo livro do George como o Big Brother. O Big Brother, o grande irmão. Big Brother is watching you. Big Brother está olhando você. O Big Brother está te observando. Claro que a gente não vai usar esse nome aqui dentro, mas esse é o conceito do livro 1984. Aquele que tudo vê. Aquele que tem uma leitura ampla do jogo. Então se liga, roda a vinheta e daqui a pouco a entrevistadora vai entrevistar o entrevistado que tá vendo tudo e vai trazer para esse jogo, vai trazer para esse episódio aqui realmente verdades, surtos e sombras que estão acontecendo aqui nesse reality. Até daqui a pouco. E é agora que eu vou chamar o entrevistado. É você o entrevistado? Não tô acreditando, não. Claro que sou eu o entrevistado. Tô acreditando sim, tô acreditando, porque quem mais poderia ter tanto conhecimento desse jogo se não você? Pois é. A Josi fez com o que fez e preparou umas perguntas, assistindo tudo que está acontecendo aí nos bastidores, para que eu pudesse responder para vocês essas perguntas. A gente está aqui em casa, em família, Melzinha está ali no colo da Josi. Manda ver, Josi, bora lá que eu sou todo ouvidos e coração, mente e corpo aberto aqui para você. Então, se você que está assistindo escutar algum barulhinho da Melzinha, é porque ela está aqui mamando, assistindo tudo. Ouve a voz da mamãe, ela para de mamar. Ouve a voz do papai, ela começa a prestar atenção. Então vamos lá. Preparei algumas perguntas, como você disse, e eu acho que é para ter a maior clareza do jogo até agora, né? Já foram tantos episódios. Então conta aí, quando você criou esse primeiro reality de Enneagrama, quando você teve essa ideia lá em 2019 e somente em 2025 colocou ela para andar, quando você teve todas essas sacadas, trazer as pessoas, você esperava mesmo que os participantes revelassem tantas e tantas e tantas camadas da própria sombra? Confesso que sim. Confesso que tudo isso, Josi, foi bem pensado e bem planejado. E tudo que está acontecendo com cada um dos participantes dentro do Grupo Azul, dentro dos episódios, dentro dessa fase que nem é o início do jogo, é exatamente o lugar que eu queria levar eles. Ou seja, eles estão, semana por semana, caindo cada vez mais nas sombras, no ego e na personalidade. Sabe o que eu acho mais interessante de tudo isso? É ver ao longo desses 15 anos de Escola Meda, quase 16 anos, como que as pessoas elas conseguem ainda colocar algumas máscaras dentro dos cursos presenciais. Sim. Nos cursos online nem que a gente pensa, né? A gente quase não vê
as máscaras caindo, mas nos presenciais elas se preparam, vão para a montanha mágica, mundo do autoconhecimento, tudo lindo, abraçando árvore, ok. Mas e aí? O público talvez ele possa achar que algumas atitudes dos participantes são surpresa, não é? Mas para você, isso tudo já estava no roteiro? Cara, eu costumo dizer que dentro do mundo do enneagrama, as pessoas são extremamente previsíveis. Eu sempre vou lembrar de uma moça que trabalhou aqui com a gente, você lembra dela? Era uma tipo 9. Ela dizia assim: Nossa, o ser humano me surpreende a cada dia. E eu Jamais, falei né? para ela assim: jamais. Basta você conhecer o traço de personalidade das pessoas, basta você conhecer quem é a pessoa dentro do enneagrama, que os movimentos todos são previsíveis. Então, assim, até o momento, nenhum, de verdade, nenhum deles me surpreendeu. Talvez um homem tipo 8 que tem me surpreendido nesse jogo. Agora, todo o restante, eles têm caído em padrões clássicos do traço de personalidade, que se der tempo aqui a gente pode falar um pouquinho de cada um. Mesmo eles tendo vindo de outras escolas e você não os conhecesse tão a fundo, mesmo eles não tendo vindo para presenciais e os que já vieram para presenciais, todos eles você já tinha uma previsão de que caminho eles iam tomar? Quando eles estão classificados no enneagrama certo, sim. Ok. Quando começa a vir um movimento que eu falo, tem coisa errada aqui nessa história. Então, por exemplo, quem é meu aluno, quem já estudou na Escola Meda, tá fácil porque eu conheço tanto no online ou no presencial, então eu detecto quem é essa pessoa pelo traço de personalidade dela e eu tenho um movimento. Quando há um movimento enviesado, aí de duas uma, ou já é ascensionado mesmo e está abraçado com o Mestre Saint-Germain, já está conectado na essência, aí não precisava estar no jogo. Podia estar, inclusive, fazendo o jogo no meu lugar. E aí não é isso que acontece. Começa a vir alguns movimentos e alguns comportamentos que, esses movimentos não são desse tipo do enneagrama. Então as pessoas que vieram de outras escolas, ou alguns não vieram de escolas nenhuma, só vieram, faz X anos que eu estudo enneagrama. Como? Nos vídeos do YouTube, nos livros. Autodidata ali, só buscando conhecimento. Estão sofrendo. Estão Sofrendo, sofrendo né? para entrar dentro do jogo e ainda não entraram. E aí me conta aí, nessa linha que você está trazendo de raciocínio, por ser a grande mente mestra, né, por trás desse jogo, por trás desse reality, como que você usou o enneagrama para construir uma jornada que naturalmente expõe os egos, expõe as feridas, os jogos emocionais de cada tipo? Pelos instintos. Essa é a grande estratégia. Segundos antes de entrar aqui dentro desse bate-papo aqui, eu estava lendo as mensagens no grupo e uma das participantes tipo 1, aqui eu não vou citar nome em nenhum momento, uma das participantes tipo 1 falou assim: Nossa, será que eu não estou tendo sucesso nessa atividade porque eu sou autopreservação? Exatamente. E os sociais estão tendo mais sucesso? Então eu usei a estratégia do enneagrama para construir desafios semana por semana, onde cada desafio de alguma forma tivesse uma relação direta com os instintos. Ou seja, tem provas, tem desafios que eles são a cara dos instintos de autopreservação. Tem exercícios, tem provas, tem atividades que é a cara dos sociais. E tem outras que é para os sexuais. Só que eles ainda não perceberam, porque eles ainda estão nos instintos dominantes. Perfeito. Grande parte do jogo, se pensar bem e prestar bastante atenção, vai observar que o jogo está tentando acordar o instinto reprimido de cada um. Perfeito. E aí, essa tipo 1 que escreveu, se ela tiver a sacada, se ela perceber exatamente o que ela tem que fazer para não ficar só ali usando o instinto dominante dela, como os outros estão fazendo claramente, ela tem uma chance de subir nesse jogo. Com certeza, com certeza. A questão é que as duas tipos 1 estão mortas no jogo e estão assistindo. Elas são autopreservação, por enquanto só tem duas tipos 1, as duas são autopreservação e elas estão na delas. Talvez uma delas, com certeza, uma asa 9 dominante, então tá bem narcotizada e fica retraída. A outra, muito ressabiada porque já sofreu demais na vida. Ok. Então elas estão numa posição de assistir. Aham. Nós não temos no jogo um tipo 1 que está indo para a linha de frente. Se nesse jogo nós tivéssemos um tipo 1 sexual, que é o contratipo, já teria dado merda, já teria feito um movimento. Terceira chamada tá aí. Amanhã tem a terceira chamada e tem candidato tipo 1 chegando no jogo. Vamos ver quem entra, né? Para dar uma balançada nesses tipos 1.
Então dá para dizer que no seu reality as máscaras caem e isso é intencional? Aí é que tá o problema, as máscaras precisam cair. As máscaras, elas têm uma relação direta com o ego. Só que até o momento, as máscaras ainda não estão caindo. O que está acontecendo é o inverso. Eu estou montando as máscaras e eles estão caindo na montagem das máscaras. Caindo na armadilha. Na armadilha. Eles estão colocando a máscara com tanta força que eu tô vendo tipo dois querendo salvar o outro. Passando eu tô vendo Super Bonder, né? Eu tô vendo, tá colando. Eu tô vendo o tipo 3 no teatro, na performance. Isso é o pior do tipo 3. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Alguns estão parados observando essa história. Tipo 5, que naturalmente some, o que aconteceu? Sumiu essa semana, botou a máscara. Máscara é ego. Tipo 4 reclamando, é o que é ego. Então as máscaras estão aparecendo cada vez mais, estão cada vez mais ficando mais fortes no jogo. E isso vai acontecer ainda, vai perdurar. Até que a gente se encontre presencialmente, até que aconteça o evento de agosto, até que venham os eventos de julho, os eventos de maio, ainda muita coisa vai cair. Sim. Então, para cair a máscara, eu diria que essa máscara ela vai cair só lá dentro da casa. Dentro da casa dos 9 ou... Dos 9. Porque todas as atividades que você preparou para os encontros online, que vai ter depois da última chamada, para os 2 encontros presenciais, nada disso ainda é para quem está ascensionado. Se esse jogo fosse para quem estaria ascensionado, ele não estaria acontecendo nessa dimensão terrestre. E é uma dimensão gigante, né? Estaria acontecendo na dimensão dos 7 raios, né? A gente estaria lá em cima. Lá em cima pode ser que esteja acontecendo um jogo nesse nível. Aqui não. Aqui nós somos seres humanos e ninguém está ascensionado. Aquele que acha que, eu estou na minha essência, é o pior. É o pior, né? Porque é o que está mais se enganando, né? Porque quem estudou comigo o Resgate Enneagrama, estudou que dos 9 níveis de consciência, quem se acha no nível 2, que está um passo de estar no nível 1, é porque está lá embaixo no nível 6. E tem 4 ou 5 participantes que estão nessa cilada de forma assustadora, assustadora. Falando nesse assunto, né, sobre nível de consciência, máscara extremamente colada na essência da pessoa ali, na verdade não na essência, né, na casca da pessoa e tapando essa essência, o que você diria para essas pessoas, para elas aproveitarem antes de começarem as etapas eliminatórias? Eu diria para observar mais. Alguns estão aparecendo demais, recua. Quem não está aparecendo não está aparecendo de jeito nenhum, avança. É preciso parar o movimento que está fazendo urgente e inverter a polaridade. Como a gente ensina no spin. O spin é legal. O spin, lembra do spin? Sim. Na PNL? Se eu estou fazendo esse movimento, vem um estado emocional. Se eu quero mudar o meu estado emocional, eu inverto o movimento. Então, aqueles que estão correndo, estão aparecendo e se colocando a todo momento para aparecer, inverte, veja o que vai acontecer. Aqueles que estão escondidos, aparecem. Até porque quem está aparecendo demais não dá espaço para quem está aparecendo de menos. Quem está escondido demais não dá espaço para o outro se resguardar. Então há um movimento de inversão. E esse movimento ele vai acontecer naturalmente, porque esse é o grande aprendizado que tem por trás do Enneagrama. É como na constelação, é buscar esse equilíbrio. Aqueles que estão no equilíbrio é quem está pontuando mais hoje? Porque tem algumas pessoas que se destacam no jogo. Claro que tem atividades diferentes, Sim. Mas eu diria que quando traz um equilíbrio, traz um destaque. É só você observar. Os que mais pontuam no jogo não são os que fazem barulho dentro do grupo. São aqueles que, de certa forma, estão dentro de um equilíbrio. E falando em constelação, o desafio dessa semana é de constelação. Tá rolando já. Você tá assistindo esse episódio na terça-feira, a gente tá no 2º dia do desafio. E aí eu gostei tanto dessa minha entrevistadora aqui, que eu convidei ela. No final, ela vem aqui falar um pouquinho do desafio, para quem não é participante do reality saber o que tá acontecendo. E vamos fazer uma pausa, fazer um xixizinho, beber uma água. Tem mais perguntas aí? Tem mais perguntas, mas a gente pode fazer uma pausa e voltar em um assunto extremamente importante para o jogo. Eita, então até daqui a pouco. Diga, Josi. E aí, depois da gente fazer esse apanhado geral aí das nossas semanas até aqui dentro do reality,
vamos começar a ir para um caminho chamado centros de inteligência, que eu acredito que para quem está assistindo os episódios vai conseguir ter noção do que cada um vem aprontando ou deixando de aprontar dentro do jogo. Então me conta, o que mais você esperava ver como padrão de comportamento dos participantes do centro instintivo? Exatamente o que eles estão demonstrando. Os instintivos que são corpo, Tá. que são presença, que chega chegando e faz acontecer. O que aconteceu? Recuaram. Recuaram, ou seja, perderam força. Quando eles perdem força, eles perdem autonomia. Todas as vezes que um instintivo 891 perde autonomia, ele entra na personalidade e aí ele tem dois movimentos. Um primeiro movimento é o ataque. Tá. E depois, quando esse ataque não tem reverberação, não dá certo, ele recua. Por exemplo, uma tipo 8, que se incomodou demais quando a galera da segunda chamada chegou, e ela falou, quero ver se vai ter constância dentro do jogo. E aí, o que aconteceu? Ela perdeu a constância. Mas eu arrasto minhas mensagens para o lado e eu vejo que ela lê todas elas. Tem outro tipo 8 que chegou no jogo, o sumidão, continuou sumido, recuou. O tipo 9 narcotizou geral e sumiu. O tipo 1 está sofrendo internamente com essa raiva. Ou seja, 8, 9 e 1 estão nas ciladas do ego. E por que que o corpo, a raiva não expressa, mal canalizada desses tipos, tem tanto impacto nas atitudes dentro do reality? Porque o reality, o nome já diz, realidade. O reality, ele é um espelho da vida dessas pessoas. É o que é. Não tem como elas criarem um personagem. Só o tipo 3, mas essa é conversa para depois. É real, é verdadeiro. Então o jogo, as pessoas, o grupo, as pessoas irritam o 891. O Meda irrita o 891. Aí ele vai projetar, ele vai fazer a transferência e a contra-transferência no Meda e nos colegas do pai, da mãe, dos filhos, dos irmãos. Então isso vai remontar à infância. Eles vão relembrar dos desafios da infância. De duas uma. Ou eles sentam nessa cadeira do ego e ficam ali, ou eles têm o reality como uma grande oportunidade de mudar as vidas deles. O que acontece, talvez, e você me ajude a entender isso, é que em outros realities que a televisão apresenta, as pessoas estão confinadas, elas não têm nenhum contato com o mundo externo. Então elas conseguem manter ali, talvez, um personagem que elas criaram na cabeça durante um certo tempo. Chegam a ganhar ou ser eliminados porque mantiveram isso. Dentro do seu reality, do reality do Enneagrama, do 9 Faces, que elas estão vivendo a vida constantemente, isso tudo se torna mais desafiador para elas? Para mim, isso que é reality de verdade. Porque é aí que, na verdade, as pessoas estão vivendo a realidade delas e elas bugam, elas travam, elas se boicotam, elas se sabotam porque elas têm cliente para atender, elas têm filho para levar na escola. É diferente de estar numa casa na beira da piscina, com ar-condicionado, com coisas maravilhosas, com festa, bebedeira. Não é essa a proposta. Eu chamo de reality show porque esse é o termo. Esse é a realidade, é a realidade da vida, né? Então, assim, o que acontece dentro do grupo do WhatsApp de cada um, o que acontece dentro do grupo azul, o que está acontecendo aqui dentro é uma pequena parcela de exatamente a mesma coisa que acontece na vida lá fora. Quem não conseguiu trazer gente, por exemplo, para os grupos de WhatsApp, também não consegue cliente lá fora. É a mesma coisa. Quem não consegue autoridade para mostrar quem é aqui nesse jogo, nas redes sociais, no Instagram ou comigo, também não consegue lá fora. Quem se destaca aqui como líder é porque está se destacando ali como líder. Então eu diria que esse jogo é um grande ensaio da vida. E você que está dando essa oportunidade para esses mais de 20 participantes de se colocar no mercado, aparecer, mostrar o que está fazendo, no que acredita, para talvez trazer mais redes de contato, trazer mais clientes. Por que alguns não aproveitam a oportunidade e continuam reclamando? Porque a boa solução, ela é ruim, ela tira, difícil, né? Ela é difícil. As pessoas não percebem que elas querem estar exatamente num lugar de dor e de reclamação. Porque se ela se vitimizar, o marido dá atenção. Se ela reclamar, o papai vai lá, passa a mão na cabeça e empresta o dinheiro. Se ela reclamar do marido perto do filho, o filho deita no colo. Então essas pessoas têm medo de crescerem, de fazerem sucesso. Uma necessidade mesmo. De atingirem seus desejos. Então ela
cria um ambiente de ficar presa dentro daquele buraco, é totalmente inconsciente, porque ali é o caminho que elas conhecem. Eu diria, de todo o meu coração, que a oportunidade que eu, você, Josi, nós, a Escola Meda, estamos dando para essas pessoas, dentro do Enneagrama ninguém está fazendo e ninguém nunca fez isso. Então é uma oportunidade única que o valor de investimento para entrar, R$ 882 a primeira parte, que é para vir para a terceira etapa, e R$ 1.882, que é para vir para a quarta etapa, é muito pequeno, perto do ganho todo que essas pessoas estão tendo. Perfeito. E como que você tem percebido a forma como os tipos 8, 9 e 1 tentam manter o controle dentro do jogo, ou se eles se omitem diante de um conflito? Eles, de vez em quando, aparecem assim, umas espetadas, tipo assim, nossa, o que aconteceu aqui? Alguém pode me atualizar? Porque tem muita conversa. Tem muita conversa no grupo. Ou eu estou só assistindo, eu estou de fora. Quando precisar, eu entro. Tudo conversa fiada, já perderam o controle. Não estão no controle coisa nenhuma, estão vendo outros movimentos ali. Estão se omitindo mesmo. O 8 fala que tem o controle. O 9 diz que pode unir as coisas. O 1 sabe o que é certo e errado. Cadê esse 8 que não botou ordem no grupo até agora? Cadê esse 9 que não fez a união das diferenças? Cadê esse 1 que organizou? Apagaram, morreram. E se continuar assim, é ladeira abaixo. Você lembra dentro do encontro secreto que você disse, primeira etapa, ela é colaborativa. Sim. E eles ainda não entenderam, né? Alguns colaboraram. Eu tenho pessoas que colaboraram bem ali no jogo e que apoiaram. Eu vejo mãe apoiando filha, eu vejo tipo 2 de alguma forma apoiando, eu vejo tipo 5 dando ideias e estratégias, eu vi bastante tipo 8 fazendo esse apoio, mas em algum momento, com a barulheira que virou o grupo recente, eles recuaram e eles também estão agora olhando para eles um pouco com medo do que vem pela frente. Perfeito. Mas a colaboração, ela é forçada. No momento em que eu digo, traga pessoas para o teu grupo. Ensinem Enneagrama para as pessoas do teu grupo. Transformem as pessoas do teu grupo. Criem estratégias. Tragam pessoas para a Escola Meda. Tragam pessoas pro universo Meda. Isso é o processo colaborativo, mas eles entenderam até então que a colaboração era só até entre eles. O processo é muito maior, porque essa base que eles estão formando é quem vai ajudar eles subirem para casa, porque daqui a pouco, quando o jogo virar eliminatório e haverão pontos e votos nas stories do meu Instagram, se não foi construída essa autoridade no grupo, nas rios, com essa galera, não vai rolar, porque eles não vão ter quem vai votar neles. Você podia ter feito isso de última hora, né? Quando eles estivessem lá, depois das eliminatórias, indo para casa e tivessem somente uma parcela muito pequena para mostrar quem eles realmente são. Só que você está dando quase 1 ano para isso acontecer. E talvez não estejam aproveitando essa oportunidade, né? O jogo tem 5 anos que ele está escrito. E até agora eu estou seguindo à risca o que ele está escrito. E a gente pensou muito nesse jogo. Em cada detalhe. Foram horas e horas detalhando esse jogo. Pode ser que em algum momento o plano mude. Mas até agora esse plano está muito bem desenhado e está rolando. Então vamos sair do centro instintivo, vamos para o centro dos emocionais, 2, 3 e 4. Conta aqui um pouquinho. Esses participantes, eles parecem viver o reality mais com o coração, é isso? Com certeza. Tsunami, barulheira, água. O tempo todo. Ou com uma carência afetiva do ego? Porra, as duas coisas. Eles lidam entre eles, é um negócio muito louco. 2, 3 e 4 dominam o grupo e um fica falando do outro. Aí os mentais ficam assistindo, os instintivos ficam puto com isso, os mentais ficam pensando que hora que o Meda vai surtar com isso, e aí tipo 2, 3 e 4 fica ali. Então tipo 2, ai, você é incrível, ai, eu vejo você, ai, eu sinto você. Aí cresce o ego do 3, aí o 3 vai lá e faz outro videozinho, ai, eu vejo você. Aí o tipo 4, não, mas é que comigo, quando eu tava no fundo do poço, agora eu tô na essência. Aí o outro 4 fala, não, mas eu também já estive nesse fundo do poço. Ou seja, eles vão pegando todas as carências de pai e mãe, que talvez eles não percebam, se não foram trabalhadas, tratadas e curadas. Eles vão pegando toda a carência do casamento, toda a carência das relações, porque tem um monte de carência afetiva nas relações, e vão trazendo isso de alguma forma para dentro do jogo. Então você está me falando que de alguma forma eles ficam nesse ciclo. Eles ficam nesse ciclo, o que irrita
os instintivos do Eneagrama e de alguma forma mexe com os mentais. Mas aí é problema deles, porque de alguma forma, volto a dizer, o jogo está instigando isso. Uma das coisas que mais dói no tipo 2, 3 e 4 é a comparação ou a exposição. E em alguns momentos eu comparo. Em alguns momentos eu coloco a exposição. Meu papel não é passar a mão na cabeça deles. O meu papel é mostrar para eles o que está acontecendo e trazer os movimentos. E os movimentos estão vindo. Então há uma carência e há uma certa, como diz nas mulheres, né, que se ajudam, uma certa sororidade, ou seja, eles estão se apoiando, eles estão se unindo. Então eles vão enxergando e projetando a carência um no outro e aí estão se afundando juntos. E como que você vê a busca por reconhecimento, por aprovação, por validação se manifestando no jogo entre esses emocionais? Por mais que alguns deles negam, porque já negaram isso no grupo, eles estão chamando atenção. Esse é o papel deles. Não conseguiram chamar a atenção do marido, não conseguiram chamar a atenção da mãe, não conseguiram chamar a atenção do pai, vão chamar a atenção dos amigos, das pessoas de forma geral. Então há uma tentativa sempre dos emocionais estarem chamando atenção, que é uma grande dor e é uma profunda empatia minha e de quem estuda Eneagrama para entender isso. Porque tudo que eu estou falando aqui hoje nesse episódio que é sobre as sombras, não é para fazer com que as pessoas estejam cada vez mais profundas nas sombras, mas dá para quem está assistindo tudo isso daqui uma grande oportunidade de falar assim, cara, eu faço isso. E eu não percebo que eu crio essa vitimização, que eu crio esse drama. As únicas pessoas que até agora me chamaram no privado para conversar comigo são os emocionais. Eles me chamam. E aí eu trato, eu converso, um dia é um, outro dia é outro, outro dia é outro, outro dia é outro. Teve uma ou outra instintiva, um ou outro mental que chegaram a conversar comigo. Alguns mentais me chamaram para conversar sobre os emocionais e como lidar com eles. Alguns instintivos me chamaram do tipo, eu não aguento mais. Calma, respira. Então, assim, eu diria que o momento do jogo eles ganharam espaço. Eles conquistaram o que eles queriam. Foram vistos. Ser visto não é essência. Ser visto é a dor do emocional. Isso é ego, isso é personalidade. E aí ser visto também pode ser uma vidraça, né? É quem vai tomar mais tiro. Quem vai tomar mais pedra. Se o vidro tá lá exposto, vai tomar tiro, vai tomar pedra. E aí, enquanto eles estão fazendo isso dentro do grupo, onde você pode silenciar ou não um grupo de WhatsApp, você pode ver, abrir esse grupo ou não, ok. E na hora que estiver no primeiro presencial, onde é a primeira eliminatória, como isso pode acontecer de maneira negativa para eles? Eu fico pensando assim, eu e você sabemos o que vai ter de provas e desafios, Exato, né? Porque não é um curso ou uma formação de Eneagrama. Os cursos e formações de Eneagrama já estão lá no Universo Medo e estão nos cursos presenciais. São exercícios, atividades, tarefas que a gente vai distribuir 10, 15, 20 mil, 50 mil pontos em 3 dias, aonde tudo isso vai ficar muito claro e velado. Vai vir muita euforia, vai vir muita raiva, vai vir muito medo, vai vir muita rejeição. E aí não tem como fugir, porque tá ali exposto de qualquer jeito. Ou se fortalece agora, ou vai ter um pouquinho de trabalho. Eu não gosto quando alguns reclamam do movimento de exposição, sendo que isso é um reality. E a toda semana eu estou aqui no YouTube, a todos os dias eu estou lá no Instagram, então eles aceitaram ser expostos. Não dá para autopreservação falar, isso é difícil para mim. Se vira, lida com isso, porque isso você veio ao jogo para isso. Sai do seu dominante. O social dominante está lá, isso é fácil para mim. Fácil nada. Porque quem está aparecendo de verdade nem são sociais, e o sexual vem para o combate ou para a competição. Então, é uma tentativa e é necessário haver esse equilíbrio. E para a gente fechar esse centro emocional, a competitividade do 3, a dependência emocional do 2 e o drama interno do 4. Era exatamente isso que você esperava? Show de bola. Exatamente, porque os seres humanos são previsíveis. São previsíveis. Eu diria que o 3 está competindo com ela mesma, sozinha, está se afundando sozinha. E aí é muito legal, porque está chegando outros 3, eu dei um spoiler no grupo, e aí ela
ela deu um jeito de bisbilhotar o grupo laranjado, porque ela tem informantes lá dentro, e avisaram ela sobre os votos e as enquetes que estão acontecendo lá dentro, então ela está competindo com ela mesma. Tipo 2 está caindo na cilada. A Pauli deu uma sumida por conta do trabalho, e quando ela já entra um pouco atrasada no processo, o que é péssimo, porque vem aquela sensação do tipo 2 de que, porra, eu não estava aqui, fui deixada de lado, então ela está se sentindo assim. E aí, enquanto a outra 2 está elevando o ego dos outros e pode de alguma forma estar ajudando. E se se as tipos 2 se unissem? Isso seria muito mais interessante do que qualquer outra coisa. Se a Silene 2 ajuda a Pauli 2, isso mudaria um pouco o cenário desse jogo e vai vir outros tipos 2 aí na terceira chamada. Exatamente. E o tipo 4 tá fazendo o que é clássico do 4, né? Tá se vitimizando, tá caindo na flecha 1 se achando injustiçado, tá caindo na flecha 2 dizendo eu não preciso de ajuda, eu já sou ascensionado, eu já sei tudo. E alguns tipos 4 estão se destacando. Então eles oscilam. Essa semana foi uma semana que virou um pouco o jogo. A Juliana, que estava super bem equilibrada, deu uma retraiu, ficou na dela. O Bruno subiu e subiu positivamente. A Luísa surtou. Então pode ser que semana que vem muda tudo. Muda tudo, porque essa é a dinâmica do 4. Então os tipos 4 não vão chegar num lugar e vão permanecer. Cada semana eles vão estar de um jeito. Igual a água, né? Igual a água, vai e volta. E se eles perceberem que é assim que funciona, eles vão saber exatamente o que acontece nesse momento. Perfeito. Saímos do centro emocional instintivo, centro do emocional, e agora a gente vai para o mental, né? Bora. 5, 6, 7, onde as mentes, somente os cabeçudos desses tipos, muitas vezes eles levam a fugir da experiência. Exato. Como que isso aparece na prática dentro do reality e como que você vê isso lá na frente, dentro da casa? Eu sinto vergonha alheia, porque os que mais estão fugindo são os 7. Os 7, eles de alguma forma, eles entram em algum momento no áudio ou na mensagem positivando quem está sofrendo, dizendo, não, tá tudo bem, minha querida, lida com isso, aproveita a oportunidade, sorria, eu também já passei por isso é crescimento. Cara, era pro 7 estar afundando para acessar as suas dores e as suas sombras. Aí o 7 me assiste aqui agora e fala, não, mas eu já resolvi, eu não tenho dores, eu não tenho sombras. Estão caindo na cilada. Estão caindo profundo na cilada. A tipo 6, a Heloísa, no medo, ela fica retraída em alguns momentos. Então ela está indo, ela está fazendo o movimento dela, mas ela faz o movimento dela sempre bem calculado. Ela fica sem dormir. Ela fica pensando nas estratégias, ela fica trazendo esse plano. E o tipo 5 vai criando ideias mirabolantes. O Marcelo fez um movimento muito legal de ir para as redes sociais. E eu falei isso na live dele. Por conta do trabalho, talvez essa semana ele recuou um pouquinho e entrou na cilada dos emocionais. Ele deu luz, ele colocou fogo em alguns movimentos que estavam acontecendo ali dos emocionais. O que pode ser também uma asa 4 dele que se manifestou por conta da comparação, por também ele não ter trazido ninguém nas indicações, então pode ser que ele também entrou um pouco numa energia aí de dor do coração dele no ponto 4. Então o que você está contando aqui nesse episódio é que nada muda entre o céu e a terra. Cada um está se posicionando no jogo exatamente como eles fazem na vida real. Exato, porque Eneagrama não é uma justificativa do traço de personalidade. Eneagrama, e principalmente o reality, se trata de entender claramente o que eles estão fazendo, que sabotam eles e deixam eles presos nesse lugar, deixam eles presos nesse ambiente. Quando eles começarem a perceber isso, eles vão encontrar saídas. E a todo momento eu vou trazê-los de novo para a personalidade e eles vão me tirar da personalidade, tirar eles da personalidade. Eu vou trazer, eles vão tirar. E aí o jogo vai subindo e nós vamos crescendo e a gente vai aprendendo Eneagrama de uma forma única. Muito linda e muito especial. Não tem como aprender Eneagrama de uma forma tão aprofundada como essa, né? Exato. Onde cada um mostra exatamente como é. E como que o medo, a antecipação dos problemas, o excesso dessa racionalização tem sido um obstáculo ou uma muleta para esses mentais? Eles param, eles ficam estagnados e não entram em ação. Porque eles ficam pensando em tanta estratégia, que de tanto pensar em estratégia não entra em ação. A Fernanda falou isso, a Fernanda Machado falou isso. Ela pensa tanta coisa que não consegue colocar em ação. Por algum motivo, talvez bem especial,
A Heloísa tem colocado bastante ação, ela tem trazido bastante movimento. Não me interessa se a pessoa é empresária ou se a pessoa é terapeuta. Todos eles podem construir a sua própria autoridade. Então ela está usando a autoridade dela a favor dela. Esse é o segredo. Por que as pessoas num reality são mostradas nos episódios na televisão? Por que eu falo deles aqui? Por que a todo momento a gente está fazendo esse movimento? Para trazer autoridade. A Jussara, a Vanessa Neri estão perdendo a oportunidade de trazer autoridade. A Jussara está lotada de trabalho, ela tem compromisso todos os dias à noite, ela não consegue marcar a data da live comigo. Então ela não está construindo essa autoridade e está perdendo essa autoridade aqui. Alguns estão percebendo que não tem autoridade coisa nenhuma, que chamam um monte de gente no grupo e essas pessoas não vieram. Se eu fosse eles, eu pensava, por que eu não arrastei gente atrás de mim? Líder não é aquele que lidera e faz barulho. Líder é aquele que ele olha para trás e fala, caraca, olha quanta gente eu estou arrastando. Olha quanta gente está vindo atrás de mim. Esse é um dos grandes movimentos que vale a pena não só os mentais, mas todos eles observarem tudo isso. Então o medo, a ansiedade dos mentais, de alguma forma, vai travá-los e deixá-los muito mais pensativos do que agindo. Perfeito. E entre os mentais, qual comportamento te pareceu mais evidente até agora? Fuga, desconfiança ou distração? Caraca, eu vi as loucura, três hein? coisas. Eu vi as três coisas. Eu vi mais distração, na verdade, no tipo 4 e no tipo 9, nem nos mentais. Tá. A fuga clássica, eu vejo uma fuga muito grande nos sets, isso vai acontecendo. Agora, de verdade, uma certa ansiedade, uma certa euforia. O que talvez está pegando os mentais do Enneagrama é achar que já sabe o que vai acontecer lá na frente. Essa é a cilada deles. Toda vez que o mental se antecipa, isso eu já sei o que o medo vai fazer, já sei, perde a oportunidade do presente. Então, assim, muitos mentais estão perdendo a oportunidade do presente. E o que a gente vê muito no grupo, eles falando, mas eu não sou autoridade em Enneagrama. Mas se eles estão no reality de Enneagrama, é porque alguma coisa dentro deles fez o Enneagrama. Na verdade, eu não sou autoridade coisa nenhuma, em lugar nenhum. Não precisa falar pra mim que não é autoridade de Enneagrama. Eu não sou autoridade de Enneagrama, mas sou autoridade nessa outra área. Então traz essa outra área pra cá. Se não trouxe essa outra área, tá se enganando. Não é também autoridade aqui. Não é autoridade em lugar nenhum. Se você tem autoridade, traz. E esse foi o desafio dessa semana. Se você não tem autoridade, eu estou todas as semanas ensinando eles a construir autoridade. Quem sacou isso, está construindo autoridade. Perfeito. Quem não sacou isso, está perdendo a chance de construir autoridade. Com todo respeito e carinho, eu sou a maior autoridade de Enneagrama hoje no Brasil. Maior canal do YouTube, maior Instagram, maior quantidade de alunos, maior livros. Eu estou dando a oportunidade deles fazerem live comigo. Estou dando a oportunidade de compartilhar as stories deles. Não tem stories? Não está chegando stories? Não está me marcando? Não está aproveitando para me usar dentro do grupo como deveria? Aí tá perdendo a chance de fazer a coisa valer a pena, né, Josi? Perfeito. Vamos fechar esse bloco e a gente vai começar a fazer perguntas por tipo, vamos? Aí vou vai te ficar perguntar legal. Um pouquinho de cada tipo, vamos lá. Ótimo, beleza. Fala aí se você tá curtindo, se você tá gostando. A gente montou esse episódio com muito carinho. A gente tá numa informalidade danada aqui em casa. Josi segurando a Melzinha de lá, eu de cada Melzinha aqui. Vamos deixar ela um pouquinho aqui comigo. Vamos lá, vamos participar junto comigo. Vamos falar desses caras pálidas ali enquanto a mamãe manda pergunta ali pra gente. Vai, vamos Josi. começar a rodar essa mandala, ok? Eu pus pra gravar? Nem vi. Pus? Colocou. Então, Bem, olha só, olha lá, olha que legal, olha lá, olha só. vai. Vamos começar a Tipo rodar. 8, poderoso. O tipo 8 chegou com sede de controle. Se conteve para não parecer tão agressivo demais? Ou não? No começo não teve contenção nenhuma. O Marquinhos e a Cláudia e a Lúcia Veltri, falei Cláudia, A Claudinha. a Lúcia Veltri. Chegando, fizeram barulho e não teve nenhuma contenção. Foi. Murchou. Caiu. Morreu. Mas é assim que acontece com o 8? Vai e morre. Morre porque vê que, na verdade, toda aquela força não é real. Ou não era necessária? Não era necessária. Aí, quando alguém sobe, não, tô montando estratégia, tô pensando, tô analisando, tô observando.
tá bosta, tá com medo danado. Faz esse movimento dentro da mandala mesmo? É isso que E aí acontece com cai. o 8? Aí vai lá pro 5. Ok. E aí é onde o sumidão. Já gravei uns áudios pra ele, tá lá. Continuou o nome dele sumido. lá. Eu diria que essa é a grande dica pra Lúcia Velter. Ela tá lá no 5 escondida. E ela tá lá quase nas últimas e penúltimas. E ela tem um potencial gigante. Gigantesco, Porque a gente é uma das conhece, né? pessoas que fez todos os cursos aqui na Escola Meda. É só continuar. E a vulnerabilidade do 8 é um ponto cego que você acredita que esse tipo 8, essa tipo 8, será forçada a olhar dentro do reality? Pois é, principalmente lá no presencial. No presencial eu vou mexer com isso. A gente vai trabalhar isso. Nas nossas noites dos 9 dias que estaremos juntos no meio do mês, no meio do ano, vai acontecer isso, para trazer essa vulnerabilidade. Se o 8 coloca essa vulnerabilidade dentro do grupo e pede ajuda, isso mudaria tudo. Perfeito. Vamos para o tipo 9, mediador. Morreu. Os 9, Dormiu. eles querem agradar, não quer? Gosto. Mas acabam se apagando. Sim. Com isso, eles têm se manifestado nas dinâmicas ou não? É assim, a Indra chegou com uma popularidade lá na casa do Caraca. E assim, o primeiro post ela trouxe um monte de gente, o vídeo ela trouxe um monte de gente, só que o 9 entra na narcotização. Tanto a Indra 9 quanto a Simone 9, o que aconteceu com elas? Elas se envolveram demais com as questões do trabalho, acessaram a questão da indolência e se perderam. Então elas estão dormindo. A Simone ainda escreve algumas coisas no grupo. A Indra tem um potencial gigante. Tá na hora desse ser humano acordar, porque tá vindo outras pessoas pro jogo. E é aqui, ó, lembra, Josi, que já tá escrito que se no meio do caminho a gente não tem as pessoas para competir como a gente gostaria, até a terceira chamada, eu boto pessoas do meu bolso dentro desse jogo para instigar o jogo, você lembra disso? Da mesma forma que Big Brother da televisão bota infiltrados, lembra disso? Sim. Segura, nenê. E teve uma tipo 9 que não entrou porque falava que a Indra já tinha ganho, lembra? Pois é, teve uma tipo 9 que fez barulho, fiz até entrevista com ela, conversei com ela, falou, não falou isso ao vivo, falou para nós os bastidores. E eu não vou entrar porque tem 9 que é a sua preferida, que é a sua escolhida. Pois é, perderam a chance aí e a preferida e a escolhida também tá morrendo. E o quanto que o tipo 9 tem dificuldade de se posicionar nas disputas internas dos jogos? Na verdade, como tem dificuldade de se posicionar da disputa da vida, da própria vida, os tipos 9 estão vacilando. A Simone deu uma subidinha, trouxe umas indicações para Thalita e para Renata, trouxe pontos para dentro do jogo, e para trazer para o grupo laranja, ela também fez um movimento. Claro que eu vou sempre respeitar, Josi, coisas que estão acontecendo na vida pessoal de cada um deles, e isso é claro. Então pode ser que esses movimentos tenham relação, claro, com o traço de personalidade, mas não é só isso. Tem movimentos que têm uma relação direta com o que está acontecendo também dentro da vida deles, o que é natural. Ok. E o tipo 1, para a gente fechar, né, essa primeira tríade aí, o perfeccionista. Você percebe os tipos 1 se cobrando mais do que os outros? Sim, eu percebo porque vem mensagens dessas no meio do caminho. A Karina coloca uma mensagem dessa no meio do caminho, ela me manda uma mensagem dessa no privado em algum momento. Então tudo isso de alguma forma vai trazendo esses movimentos e vai mostrando. A questão é que até o momento no jogo, a gente está com uma pequena janela do que é um tipo 1, porque a gente só tem tipo 1 autopreservação. Então a gente não tá vendo como é um tipo 1 social ou um sexual, o que é natural. Pode ser que daqui 2 anos, quando a gente fizer outro reality, nós vamos ter todas as pessoas do tipo 1, todas as pessoas do tipo 6. É um primeiro projeto. Exato. Então eu tô tirando o melhor e o pior daqueles que eu tenho em mãos, que são as ferramentas que eu tenho nas minhas mãos, entende? E o tipo 1 também, ele fica cobrando os outros de forma silenciosa? Deveria. Se fosse o tipo 1 social e sexual, eles estariam fazendo isso dentro do grupo. Os autopreservação estão fazendo isso só dentro da cabeça deles. Se eles fizessem isso dentro do grupo, eu bato palma para eles. Porque se eles mexem com as outras pessoas dentro do grupo, isso traz mais clareza. Questionar as regras, questionar os movimentos, trazer esse papel do 1 que é melhorar o mundo, melhorar o universo. E como que o 1 lida com o erro ou a imperfeição em um jogo
que exige entrega emocional? De duas uma, ou ele vai para frente e se impulsiona, ou ele acessa essa raiva e se ofusca e se esconde ainda mais. Perfeito. Vamos para outra tríade aí? Vamos Tipo 2, ajudante. O 2, ele quer ser amado, mas às vezes ele sufoca com tanto cuidado. Nós já vimos isso acontecer dentro do jogo? Começamos a perceber isso dentro do jogo, com algumas histórias da vida pessoal da Pauli, da vida pessoal da Silene. A gente observou isso nas histórias que elas contaram. A Silene com relação ao marido, a Pauli com relação ao filho dela. Agora, dentro do jogo, começou a aparecer um movimento dos emocionais ali e a Silene se tornando uma certa protetora deles, uma mãezona deles. Então a gente já começou a ver esse movimento sim. E quando o amor do tipo 2 vira manipulação, o que você, como criador do jogo, percebe nos bastidores? Vai demorar muito pro tipo 2 não fazer diferente disso, porque o amor do 2 sempre é manipulação. Sim. Ele vai criar uma estratégia de manipulação, ele vai se aliar. Por exemplo, um 2 social, ele vai colar em alguém que ele sente que vai ajudar ele a subir. No jogo. No jogo, na vida, de forma geral. Um 2 autopreservação, ele vai negar essas pessoas. Eu não gosto dela, eu não gosto disso, eu não gosto. E aí chega o momento que ele vai lá e salva aquela pessoa que ele falou que não gostava dessa pessoa. Um 2 sexual, ele vai colar nessa pessoa, tentando salvar a vida dessa pessoa. Não entra um quê de competitividade nessa hora. Entra um quê de vem cá que eu preciso te salvar, que eu tô sentindo que você tá em ameaça. Perfeito. E eu estou na mesma situação que você. Isso. Eu vivo mesmo. E aí chega um momento que os 2 fazem esse movimento, e eles estão fazendo isso no grupo e a galera não tá enxergando, 2 está pedindo ajuda. Exato. Quando a Pauli aparece e escreve pouco, e a Silene tem escrito algumas vezes, a galera de certa forma observa isso e caga para elas. Essas meninas estão pedindo ajuda e a galera não está ajudando elas. Elas vão negar, é um grito, elas vão negar que precisam de ajuda, elas vão... E não adianta fazer isso só no privado. O movimento do grupo é muito forte. O grupo azul ele é muito forte. Então, quando elas colocam isso, eu não quero um outro emocional se vitimizando junto, porque é isso que tem acontecido. Não, isso também acontece comigo. Oh, meu Deus, eu também fico putaça quando o Meda bota mais 1000 pontos. Não, eu quero um mental nessa hora para trazer uma estratégia para essa 2. Eu quero um instintivo que vai falar, eu vou dar a mão para você e nós vamos fazer live juntos. Vários já prometeram fazer lives entre eles. Cadê as lives entre eles? As minhas não vão acabar. A agenda vai até final de maio, porque tá entrando gente nova. Faz live em outro horário. Exato. Não vai competir com as do reality. Faz live de manhã, faz na hora do almoço. Esses movimentos são incríveis. Uma estratégia que eles fizeram, e foi muito legal, foram entrar como colaborativos dentro dos grupos. Porra, isso foi muito legal, um ajudando o grupo do outro. Perfeito. Tipo 3. Certo. Só temos uma, então também é uma janela pequena dentro do foco dela. É uma pequena amostra, né? O vencedor. Tipo 3 parece sempre em performance, mas quando cai o personagem, o que sobra? A personagem da Jazz ainda não caiu. Na verdade, aconteceu um movimento inverso. O personagem montou. Ela montou o personagem. Quando ela percebeu que as máscaras dela estavam caindo e que ela ia aparecer quem ela era de verdade, ela ainda não aprendeu a lidar com isso. Isso seria a essência do 3. Aí ela fez o movimento inverso. E o movimento esperado, obviamente. Ela começou através do humor da performance, que o tipo 3 é muito bom, para acessar personagens e fazer movimentos. De um lado, isso tem o seu quê de positividade, e eu sempre vou enxergar isso e valorizar. Ela está fazendo um movimento nas redes sociais, e isso é muito legal. Agora, mais do que isso, ela está fazendo um movimento dentro do grupo, porque ela posta o vídeo primeiro dentro do grupo. Para quê? Por conta da carência que os emocionais têm. Então ela pede primeiro uma validação dentro do grupo, alguns vão lá e validam isso e elogiam. O problema é que os participantes do jogo não estão percebendo que quanto mais eles estão validando isso, mais ela tá caindo na cilada de ficar presa no ego dela. E pra mim, no privado, as mensagens que eu e ela conversamos essa semana, ela abriu o coração dela e que ela tá surtando e que tá doendo. Então ela já sabe, porque ela me escreveu isso, que ela tá fazendo isso como uma estratégia para não bugar. Dica: deixa bugar.
deixa cair. Porque é bonito esses vídeos, dá engajamento, mas essa não é a Jaziele. Essas são os personagens que estão dissociados da realidade dela. Então isso é um 3 clássico que não é o vencedor ainda. É um 3 que está num caminho de construção. Eu diria que o 3 vencedor, Josi, é aquele tipo 3 que hoje você olha para aquela pessoa e ela é um executivo, ela é um empreendedor, ela é um terapeuta, ela instiga e cura um monte de gente e ela ganha dinheiro. O tipo 3 que ainda não está ganhando dinheiro, porque dinheiro faz sentido para o 3, é o 3 que ainda está preso na performance. E quanto mais performance, menos vai ser original. Então, no reality, me diz aí, o 3 compete para vencer ou para ser admirado? Hoje está competindo para ser admirado. A Jazzy está numa posição confortável, que se não vier outros 3, ela entra dentro da casa com essa condição. O que eu criei ao longo do jogo foi que os próprios participantes trouxessem tipos 3 para dentro do jogo. Não podia trazer o próprio, você tinha que trazer outro, para não deixar ela com menos pontos e entrando dentro da casa, enquanto outros estão com mais pontos e não estão entrando. Então, assim, já deu para encher uma mão a quantidade de tipos 3 que vão entrar na terceira chamada amanhã. Tipo 4, intenso. Os 4 já começaram os dramas existenciais dentro do jogo? A partir do primeiro segundo. Entrou dentro do grupo, começou o mimimi. Eu tenho um carinho enorme pelos 4, falei isso, é o meu traço de personalidade, que eu tenho até a minha preferência emocional por conta da nossa filha, da Cel. Agora, há movimentos ali. Eu diria que há movimentos muito intensos, a gente já falou disso, e os 4 chegam causando. Tipo 4, uma dica para vocês. Escrevam 1/3 do que vocês estão escrevendo. Gravem 1/3 dos áudios que vocês estão gravando. Porque algumas pessoas já entenderam isso e não precisa continuar fazendo propaganda que você já esteve no fundo do poço. A gente já sabe que a tua vida é, em alguns momentos, para você, o fundo do poço. E isso que é... A Melzinha tá batendo a mão no microfone ali. Então a gente já sabe como é esse movimento. Então, só vamos, tipo 4. Mas vamos fazer diferente. Inverte essa polaridade, inverte esse movimento, como eu já falei anteriormente aí para vocês. E como que o tipo 4 lida com a comparação dentro de um jogo onde todos estão sendo vistos o tempo inteiro? Toca o foda-se. Enquanto esse 4 se comparar, ele não sai do lugar. Toda vez que ele se comparar, ele vai achar que ele é menosprezado, que ele é menor, que ele é invisível e que o jogo está sendo injusto. Não é o jogo reality do Meda, é a vida. Então precisa parar urgente com a comparação. Segue o fluxo. Segue, se alia com outras pessoas e segue. Não adianta nada a estratégia de se unir com outros 4 e falar, eu também sofro disso. Essa também é minha dor. Isso não resolve coisa nenhuma. Vamos pro último? Vambora. Tipo 5, analítico. O 5 se recolhe para pensar, Sim. ok? Mas em um reality isso pode custar caro, né? Pode, porque assim, perde a oportunidade de aparecer. Algumas pessoas vão olhar para o 5 quando ele se recolhe e falar assim, cara, esse 5 é inteligente, esse cara é estratégico, ele deve estar pensando, ele deve estar arquitetando, analisando. Sim, ele está, não tenho dúvida disso. Mas não adianta nada ele estudar, pesquisar, trazer todas as estratégias e não fazer nada com isso. Então ele precisa partir para a ação. O Marcelo tem feito um bom movimento com relação a isso. Mas eu sinto que ele pode mais e ele precisa continuar esse movimento, que de alguma forma ele mesmo se desafiou e se assusta. Então é um movimento natural. Surgiu aí, eu senti uma asa 4 que deu uma recuada nele aí. E como que você observa a luta interna do 5 entre se proteger e se entregar a essa experiência? No caso do Marcelo em específico, ele vai fazer o movimento ressabiado porque tem a esposa dele lá dentro e ele não quer que ela também caia em ciladas. Então ele cria uma estratégia de fazer um movimento e instigar ela, e ele faz isso talvez pensado. Ele precisa entender que é um jogo e que tá tudo bem ele continuar e ela não. Como pode acontecer o inverso, porque a Silene é muito estratégica e muito rápida. É só lembrar do Met Gala. É só lembrar do que acontece. Um 2, e você sabe isso, um 2, quando quer realmente fazer Sim. e faz de forma genuína, faz acontecer e acontece de uma maneira linda e maravilhosa. Então, ação, ação, ação. A todo momento, ação. Terão momentos que nós vamos para o mundo lá fora, e eu já falei isso.
nós vamos para entidades, nós vamos para associações, nós vamos para creches, nós vamos para asilos, nós vamos para periferia, nós vamos fazer trabalhos sociais. E aí eu quero ver esses 5 na rua. Tipo 6, precavido. O tipo 6 testa o tempo todo, não é? Ele testa ele e ele testa os outros. Ele quer saber o que está acontecendo. Ele tem um medo do que tem por trás. Ele está pensando assim, o que o medo está querendo dizer com essa fala? É mais ou menos isso. Ele já começou a testar você e a estrutura do reality? A Heloísa ainda não. A Heloísa, ela tem uma certa maturidade emocional com relação a isso. E talvez por conta também do padrão dela, do instinto dela, alguma coisa assim. Então isso eu ainda não vejo acontecendo com os 6. O que é natural dos tipos 6 é mexer com essas estruturas, fazer uns testes. Mas e isso? Mas e aquilo? E você pensou nisso? E você pensou naquilo? É mais ou menos sobre isso que você está falando, né? Que é muito isso. clássico que a gente vê dos tipos 6. E como que o medo e a lealdade conflitante dos 6 bagunçam a jornada dele dentro do jogo? A lealdade da Heloísa com o nome Eneagrama está fazendo ela subir no jogo. Ela está apaixonada por Eneagrama e ela tem uma meta, e ela tem uma meta muito forte. Então, enquanto ela está subindo e está ganhando pontos e está dando certo, tá tudo bem para ela. Quando surgir outros tipos 6 ou ela não estiver em evidência como ela tá, vai dar merda, porque ela vai ter que aprender a lidar com a insegurança, com a incompetência. E isso tá um passo de acontecer, porque tem exercícios que virão pela frente, que outras pessoas vão se dar muito melhor do que ela. Perfeito. E a gente sabe disso. Perfeito. E o tipo 7, otimista. O 7 tenta distrair a dor com leveza, mas no reality. Isso engana por quanto tempo? É assim, ó, quando nós fizemos as primeiras lives com a Fer Machado, com a Fer Pup, e houve um grande movimento delas, elas entraram numa ascensão muito boa, fizeram um movimento muito bom, porque o 7 liga a câmera e sai falando, isso não é dificuldade para o 7. O problema delas está na constância. Tá. A Fernanda Machado, ela tem uma rede social gigante, ela tem um número de adeptos muito grande. A Fer Pup também tem um volume muito grande, ela tem um visual de câmera, de fala muito grande, com o jogo, com os bonequinhos, mas aonde elas estão caindo? Na constância, elas estão se perdendo na constância. A Jussara e a Vanessa Neri, eu ainda estou esperando o momento delas, elas ainda precisam fazer um movimento. A Vanessa Neri acabou de gravar um áudio, hoje, sábado à tarde, na gravação desse vídeo, falando sobre o atendimento dela, falando da espiritualidade dela, e mostrando algo muito forte quando ela inspirou outras pessoas e ela instigou outras pessoas. Eu preciso que ela enxergue isso na prática, como é esse movimento e como isso pode acontecer aí dentro do jogo. Então eu ainda estou esperando os movimentos delas. Confesso que para mim é esperado esse movimento dessas 4 pessoas do tipo 7, vão entrar outros tipo 7, mas o tipo 7, na energia que as 4 estão, não ganham o jogo. Por quê? Porque fica o otimismo. Não, lá na frente eu vejo, na hora eu faço, na hora eu resolvo. Vai morrer na praia. E você acha que o 7 vai conseguir escapar de sentir o peso do processo ou o jogo vai puxar ele para o chão? Escapar jamais. Porque se tem um traço de personalidade que eu conheço é esse 7 e eu vou jogar elas dentro do buraco. Perfeito. E aí, Meda, você arquitetou cada detalhe desse reality, não foi? Sim. Mas ver os participantes reagindo exatamente como seus tipos prevêem, né, que eles reajam com sombra, com ego, com personalidade exposta, tem sido mais impactante do que você imaginava? Olha, confesso para você que está divertido estar nesse lugar, nessa cadeira, assistindo a tudo isso. Eu vejo que alguns se inspiraram a estudar, isso é muito legal. A Alexânia, por exemplo, comprou todos os cursos de 2025 da Escola Meda, não só para ela, como para o marido. Então ela, como uma 8, eu confesso que ela me surpreendeu. E ela entrou num espaço estratégico dentro do jogo que eu diria que ela tem um potencial para subir e pode ter a chance de ser uma das finalistas dentro do jogo. Outros estão fazendo exatamente o que eu imaginava que eles iam fazer e estão patinando, patinando e patinando. E tem uma galera lá no finalzinho que eu estou esperando a hora que eles vão acordar. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse episódio está acordando essa galera. Eu amo tudo isso. Isso para mim é minha vida, isso para mim é minha paixão. Essas pessoas que estão dentro do reality são pessoas especiais
Se eu pudesse eu escolher essas pessoas, eu teria escolhido essas mesmas pessoas, porque não foi eu que escolhi. Eu convoquei nas minhas redes sociais, elas vieram, participaram do Grupo Laranjado, assistiram aí o Encontro Secreto e tiveram a oportunidade de entrar. Mas eu confesso que se tivesse uma lista, eu teria escolhido essas mesmas pessoas, porque eram elas. É elas que eu quero dentro do jogo, é elas que eu estou assistindo aqui, que vai fazer tudo isso acontecer. Então deixa um recado final aí para essa galera que está aí tão dedicada, mesmo estando lá escondidinho, calado, parado ou falante. Qual é o recado que você dá? O recado é aproveitar tudo isso que a gente está fazendo aqui, porque tem muito carinho envolvido nisso, tem muita missão envolvida nisso, tem muito trabalho por trás de tudo isso. Eu vou tirar uma semana de férias, vou só observar, vou trocar de lugar com a Josi aqui daqui a pouco, ela vai contar um pouquinho do que vai acontecer, porque é o desafio dela. Você está assistindo aqui esse episódio na terça-feira, então o desafio da Josi já começou no domingo. Nós sentimos, eu e ela, e isso é algo novo, isso não estava escrito, isso não estava planejado desde o início do jogo, mas haveria um plano que em algum momento a Josi entraria em alguns momentos específicos, isso sim estava escrito dentro do jogo. Então a gente está trazendo a Josi, a gente trouxe a Josi no domingo à noite, com um desafio de 7 dias, onde cada dia a Josi vai ajudar eles perceberem coisas importantes e impactantes dentro desse processo aqui. Eu vou virar a câmera, a Josi está aqui com a Biazinha, a Josi está aqui com a Melzinha, para que ela explique para a gente um pouquinho do que vai acontecer, o que está acontecendo aí no desafio da constelação, e depois eu volto para encerrar aqui esse jogo, né, Josi? Oi, Conta gente, aí. tudo bem? Ó, Meda falou que quer tirar uma semana inteira de férias, e é isso que vai acontecer mesmo. Eu termino na gravação desse vídeo, daqui a 2 dias, o meu desafio raiz, que é um desafio que eu faço pelo WhatsApp, que toma bastante tempo para me dedicar só ao grupo do 9 Faces, e vai ser sensacional. Por quê? Eu preparei 7 fases da constelação para que vocês, que são os participantes do reality, possam passar por processos sistêmicos, por processos onde você vai olhar o seu comportamento pelos olhos da outra pessoa. Olha os temas que eu preparei para você. Primeiro dia, vê se faz sentido. Alianças e estratégia. O que será isso na constelação? Segundo dia, medo da exclusão. Será que ter medo de estar excluído ou de se excluir tem a ver com constelação? Terceiro dia, terceira fase, competir sem destruir a outra pessoa, competir sem se destruir. Quarto dia, o jogo da vida e das escolhas. Tudo com constelação, com a terapia sistêmica como um plano de fundo. Fase 5, dia 5, conexão com o seu tipo do Enneagrama. Josi, mas não é isso que eu faço todos os dias através da constelação? Não, é isso que eu vou te levar. Depois, no 6º dia, eu te trago um bônus final, uma carta para você mesmo, onde também tem... O que eu posso dizer para você? Uma revelação. O jogo não é de pontuação. Então você se liga que no 7º dia, ranking e recompensas. Portanto, você que está dentro do jogo, você que é um dos participantes do reality, se prepara para pegar padrões sistêmicos. Porque se você acha que é só personalidade, só essência, só sombra, luz ou qualquer outra coisa, não. Você também tem um guarda-chuva chamado família, chamado sistema familiar de origem, sistema familiar atual, para você olhar para tudo isso enquanto há tempo. Quando você vier para o nosso presencial, ou você estiver nas fases eliminatórias, você não terá mais tempo para olhar por que você está agindo assim, sem saber desses emaranhamentos, dessas lealdades, do que está desequilibrado. Portanto, quando você estiver assistindo esse vídeo, estarei no 2º dia do meu desafio, 2º dia das constelações com vocês. Beijo, tchau, e se liga aí que no próximo episódio a gente te conta tudo o que aconteceu, não é?
Se liga, então quero dar alguns recados finais, vou lá pro meu cantinho, vou lá pra minha mesa aqui onde a gente grava as nossas lives, o nosso espaço, e eu já volto já. Pois é, meu povo, um episódio profundo, um episódio importante, um episódio intenso, falando um pouco das sombras, dos desafios, que é a beleza de ser um determinado traço de personalidade do Enneagrama. Fica o meu convite, e é a última vez que eu vou pedir, porque amanhã é o grande dia do encontro secreto. Então, amanhã você tem a oportunidade de participar comigo. Para estar no encontro secreto, o que vai acontecer no Google Meet, você precisa me chamar agora lá no privado do meu Instagram e me pede o link, uma taxinha de R$29,90, que é o que eleva o seu nível de comprometimento com relação a isso. E aí eu te mando amanhã o link para você entrar dentro do Encontro Secreto. O link do Encontro Secreto vai estar somente dentro do Grupo Laranja. O Grupo Laranja é o grupo dos pré-qualificados. O Grupo Azul, que é toda essa história que eu contei aqui nesse episódio, é a galera que está fazendo parte desse jogo todo e que já está competindo para 5 etapas. O reality tem 5 etapas classificatórias. A última etapa é em uma casa. 9 pessoas comigo em um lugar ainda secreto durante 9 dias, uma de cada traço de personalidade do Enneagrama, onde nós vamos vivenciar emoções intensas, superação intensa, e uma única pessoa chega no final e essa pessoa ganha pro resto da vida dela o direito de fazer todos os cursos do MEDA, da Josi, da Escola MEDA, online e presencial, sem nunca mais pagar nada na vida. Nunca mais mesmo. Os 9 classificados na casa ganham 1 ano de cursos presenciais e online para fazer tudo o que quiserem. Agora, para sobrar 9, em outubro tem uma etapa classificatória de instintos, onde nós vamos trabalhar jogos dinâmicos, exercícios, que vai acordar esse instinto reprimido, vai descer o instinto dominante, mas para chegar nessa 4ª fase tem que passar pela 3ª fase. A 3ª fase são 3 dias em agosto, aqui em Serra Negra, onde vai acontecer a grande oportunidade de, junto comigo, vivenciar etapas competitivas que vai classificar quem vem para a 4ª fase. E antes dessa 3ª fase, os participantes que entraram pela 3ª fase, pagaram o direito de estar na 3ª fase, é isso que eu explico no Encontro Secreto como é que funciona, ganhar a 2ª e a 1ª fase, que são fases preparatórias, de conceito e de trabalho. No meio do ano, 9 noites junto comigo, onde essa galera vai ter oportunidade ao longo de 9 noites, em 9 lives aqui comigo, fechada, são aulas fechadas, construir um entendimento mais profundo de como ajudar as pessoas dentro do mundo do Enneagrama. E essa vai ser uma das grandes missões aqui dentro. O reality, sim, o reality está formando terapeutas em Enneagrama. Isso é muito, muito legal. E aí tem uma 1ª fase que acontece em maio, que é uma grande noite, onde acontece aí a 1ª aula oficial com os participantes. Até então, esses episódios, os desafios que estão acontecendo nos grupos, são apenas desafios preparatórios que de alguma forma instiga essa galera a se preparar para o grande jogo que ainda nem começou. Já tem gente que está lá com seus quase 15 mil pontos e tem gente que está com seus 1.500 pontos. Eu garanto que até chegar a agosto esse jogo pode inverter, principalmente para quem está lá embaixo com 1.000 e pouquinhos pontos, pode subir. Então, se você sente no teu coração que você quer embarcar nessa e quer no mínimo conhecer o que é o reality, corre, me chama agora, porque você tem menos de 24 horas. Eu vou fechar quarta-feira, 6 horas da tarde, a convocação. 6 horas da tarde já não entra mais ninguém para o Grupo Laranjado. Então, até 6 horas da tarde, eu estarei aceitando pessoas que estarão no Grupo Laranjado comigo. A partir daí, a gente vai preparar o nosso meeting para a noite, aonde amanhã à noite esse encontro secreto vai colocar algumas pessoas para dentro do jogo, outras definitivamente não entrarão dentro do jogo. Tá curtindo? Escreve aqui para mim nos comentários o que foi esse episódio para você. Deixa aqui seu like, se inscreva aqui no canal e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e tchau!